Olá, meu nome é Carol e essas são as leituras de outubro. Como dá pra ver aqui no meu caderninho, eu fui muito, digamos, produtiva, mas eu não gosto muito dessa palavra, só ficou faltando aqui a leitura conjunta, porque eu delimitei pro ano que vem leituras de 400 e poucas páginas, porque A Sombra do Vento tinha mais de 600 páginas e todo mundo ficou atrasado, então não deu pra concluir em outubro, ficou um pouquinho ainda pra novembro, mas o resto, e eu não quero dizer que eu tô boa de meta, eu quero dizer que eu tô boa de escanear, não foi bem essa palavra que eu pensei, mas eu tô boa de pensar em como eu estou, imaginar como eu estou e como eu estarei durante todo o mês. Então é por isso que eu tô dando certo aí com as minhas TBRs, eu tô conseguindo fazer uma lista, conseguir aí fazer uma organização que funcione pro mês todo, que eu acho que é por isso que às vezes a gente não consegue fazer uma lista que funcione pro mês todo, porque tem um mês todo pela frente, acontecem muitas coisas, são 30 dias pra acontecer muitas coisas, então às vezes o que a gente era no início do mês, a gente tá completamente com um humor completamente diferente no final do mês, ou já na metade do mês, então aquela lista que a gente fez já não faz mais sentido. Então quer dizer que eu tô conseguindo, pelo menos nesses 2 últimos meses, eu tô conseguindo aí ser coerente com o que eu imaginei ali no início do mês quando eu fui organizar minhas leituras, né? Quem acompanha aqui já há um tempo sabia que eu chegava na metade do mês, não queria mais saber do que eu tinha organizado e lia coisas completamente diferentes. Então, assim, isso pode ser uma mudança positiva ou não, não sei, né? Vamos averiguar aí. É legal fazer uma reflexão a respeito disso, mas é como eu falo, a TBR, ela não é uma meta de produtividade. Ela serve mais para você organizar leituras, separar leituras, olhar a sua estante com calma, porque a gente tende sempre a lembrar só dos livros que a gente leria ali, aqueles mais recentes na nossa estante. Então você parar, olhar a sua estante com calma e organizar uma TBR, uma lista de leituras pro mês, ou para 2 meses, 3 meses, tem gente que organiza por estação, é interessante porque você acaba pegando coisas que você não pensaria num primeiro momento. Então, pelo menos pra mim, faz sentido assim. Como eu falei, a gente não deu tempo, pelo menos que eu saiba, ninguém conseguiu terminar A Sombra do Vento em outubro. Não deu mesmo esse tipo de leitura. Se a gente for chegar a pegar outro livro de mais de 450 páginas, vamos pegar 2 meses, porque a vida acontece, ninguém tem o tempo que eu tenho disponível para ler, então a gente tem que ser bem consciente do tempo que tem disponível para leitura. Então é isso aí. Vamos falar das leituras que foram feitas para o Clube da Literatura Safada, que eu faço com a Virgínia, do canal Tamarindo Books. As discussões acontecem lá 2 vezes por mês, a cada 15 dias. E aí a gente leu A Sedução da Duquesa, porque a gente tá lendo 2 séries alternadamente, né? A série dos Irmãos True Love e a série do Clube dos Sobreviventes. Esse aqui é o 4º livro da série dos Irmãos True Love, A Sedução da Duquesa, da Lauren Heath, pela Harlequin, com tradução da Daniela Rigon. Esse é o livro que normalmente quem leu essa série gosta menos. Eu também, mas dessa vez, com as releituras que eu tô fazendo dessa série e da outra, eu tô gostando mais. Eu tô prestando atenção em mais nuances que eu não tinha prestado atenção da primeira vez. Coisas que eu tinha imaginado, coisas que eu tinha feito uma pré-concepção, agora foram por água abaixo. Eu tinha pensado que personagens eram de um jeito e na verdade não eram daquele jeito. Isso foi bem bacana. Esse ainda é o livro, não digo mais fraco, mas comparado com a força dos outros, esse ainda é o livro mais fraco da série, porque os outros são muito mais potentes, mas vai falar aí de uma coisa que as mulheres naquela época não tinham direito, que era o direito ao lazer igual dos homens, né? A gente vai ter aqui como pano de fundo um clube de ladies, né? Porque era muito comum um clube de cavalheiros. Aqui nós vamos ter como pano de fundo um clube de mulheres, que elas podem ir lá se divertir, jogar carteado e outras coisas mais. E é bem bacana. E aí a gente vai ter um dos irmãos, porque a gente tem 2 irmãos aqui que são de sangue. Eles sabem quem é o pai deles e eles sabem que são irmãos de sangue. E a gente vai ter um deles que é o Aidan. E é isso. A gente
teve discussões muito boas a respeito. E aí a segunda leitura, a gente fez uma leitura um pouco mais puxada pro Halloween, que foi A Maldição do Ex, da Rachel Hawkins, com tradução da Isabela Sampaio pela editora Alt. Esse livro me surpreendeu, eu imaginava uma coisa completamente diferente, e ele é muito legal, ele tem cenas assim que me deram um certo medo ali. Ele não é exatamente muito hot, muito descritivo, então fiquem tranquilos aí pra ler. Ele tem umas cenas sensuais, mas não é nada muito descritivo, nada muito, não sei se seria a palavra grotesco, mas ele tem cenas sensuais, mas a gente pegou uma avaliação no Goodreads em inglês, eu até postei no Twitter, porque a gente tinha escolhido o livro por causa daquela avaliação. Eu falei, gente, a pessoa era emocionada, porque aquela avaliação não condiz em nada com o livro. Eu acho que a pessoa estava emocionada demais ali com o livro, mas o livro é muito legal, eu gostei bastante. Ele é bem vibe Halloween, mas para Halloween para medrosos, sabe? Ele é bem gostosinho, aquela coisa cozy, confortável, sabe? Aquela leitura confortável ali pro outono também, porque o nosso outono não cai no Halloween, mas se você quiser ali aproveitar o clima de outono, é bem gostosinho também, porque é numa cidade pequena, se passa no outono, então tem toda aquela vibe ali, e eu adorei. Aí, eu li vários livros de LCs, mas eu não participei de nenhuma LC, porque eu tava ali numa fadiga horrorosa, e à medida que o dia vai passando, eu vou ficando mais cansada, então chega de noite, que é o horário da maioria das LCs, eu já não tenho força pra mais nada. Então, eu olhava assim, o lembrete das LCs, eu falava, cara, não dá. Às vezes eu até apareço ali sem o vídeo, só apareço com o áudio no celular, ou às vezes até apareço no vídeo mesmo deitada, mas eu tava tão cansada que nem assim dava pra aparecer. Daí, uma das LCs Não Era Pra Ser Uma História de Amor, da Sarah Adler, com tradução da Cláudia Mello Belassoff, eu acho que é Belhassoff, um negócio assim, pela Arqueiro. Esse book foi vendido super baratinho, então todo mundo pegou, e foi mais ou menos por isso que a gente resolveu fazer essa leitura. E é o tipo da leitura que ele não é o que parece. Ele traz muitas reflexões que você não imaginava que fosse fazer, porque você imagina que fosse ser um romance bobinho, levinho. Ele é um romance levinho, mas ele traz uma carga um pouco mais dramática, mas não é aquela coisa a ponto de chorar. Tem gente que chorou, mas eu acho que vai mais da visão de mundo, né? Da carga emocional que a pessoa já carrega, né? Que vai contrapor ali com a reflexão que o livro faz. E aí, né, você tem aquela coisa de histórias de amor que perduraram, mesmo as pessoas estando distantes, e ali histórias de amor que vão sendo construídas ao longo ali do tempo que essas pessoas estão passando juntas, forçadamente, né, que elas acabam sendo forçadas a passar esse tempo juntas. Então, você tem dois tipos de histórias de amor sendo contadas. Eu achei uma delícia. Eu não era o que eu imaginava, eu não esperava que essa leitura fosse ser tão boa, e eu super indico. E um livro, que esse livro tem quantas páginas mesmo? 479, Água Fresca para as Flores. Esse livro, ele tem 479 páginas. Se fosse um romance, você leria rápido, mas esse livro, ele é um livro que temos a narrativa principal, que é uma mulher, que é uma zeladora de um cemitério, e ela aí vai contando o dia a dia do cemitério, e como ela foi parar ali, como a vida dela chegou até aquele ponto. Então, a gente vai ter a narrativa principal e mini narrativas, né? Como ela chegou àquele ponto, porque ela foi abandonada pelo esposo, então como ela conheceu o esposo, como eles chegaram ao ponto do abandono. E nós vamos ter mini narrativas de outros personagens para chegar até o que vai acontecer, e são várias vozes narrativas, às vezes até dentro do mesmo parágrafo. Então você precisa prestar atenção, não é uma leitura que você faz assim, deixa eu fazer essa leitura assim, sabe, num dia de sol e tal, na beira da piscina. Não, essa é uma leitura que você precisa ter um pouco mais de empenho. Não é uma leitura difícil, tá? A leitura é bem fluida, por causa dessas várias mini narrativas que vão se conectando à medida que vai chegando o final do livro, que vão fazendo sentido
sentido, porque no início parece que nada faz sentido, e aí elas vão fazendo sentido à medida que vai chegando no final do livro, você começa a entender mais um pouco, então a sua memória precisa estar ali atenta, né, pra entender aquela primeira narrativa que foi contada, pra jogar aqui no final, pra fazer um pouco de sentido aqui. É bem parecido com A Sombra do Vento, que eu tava terminando de ler, e tem mais um pouco disso, assim, porque aparece um personagem, daí ele conta um pouco da história dele, e aí um pouco dessa história dele vai se conectar à narrativa principal. E eu achei interessante que, por ela ser uma zeladora de cemitério, cada personagem que passou pelo cemitério, ou que ela conheceu e já morreu, ela colocava a data de nascimento e morte. Então, assim, era como se fossem personagens que viveram no livro, sabe? Viveram e morreram no livro. É uma coisa bem interessante. Então, é um livro repleto de personagens. E, na verdade, né? E eu gostei muito dessa leitura. No início, eu saí bem cansada. Vou ser bem sincera, eu saí cansada, precisei ruminar essa leitura por vários dias. Eu fiquei assim, sabe? Não foi uma leitura que eu saí já avaliando o conteúdo dela, porque eu saí bem... Foi uma leitura que me puxou, até porque eu já tava fadigada e tal, então eu precisava estar bem para conseguir acompanhar ali a linha de raciocínio do estilo de escrita da autora. Mas quando eu finalmente ruminei, quando eu finalmente engoli a leitura, cara, foi muito bom, sabe? É muito bom você ler um livro que te puxa, que te cansa, mas que você se sente bem depois de ter feito esta labuta. Sabe? Depois de você ter labutado nesse livro. É bem gostoso de você ter trabalhado nessa narrativa, nessa trama, e você ter se sentido bem, sabe? É muito gostoso isso. E eu indico bastante esse livro, mas vá quando você tiver com a cabeça mais descansada, porque não vai ser uma leitura tão levinha, apesar do texto ser fluido, não tem palavras difíceis nem nada, mas ele vai te exigir um pouco mais. Aí, eu li, junto com o Rodrigo, que é inscrito aqui do canal, o Férias em Taipei, da Abigail Ringwen, pela Alt, com tradução da Ana Beatriz Omuro. Esse livro também é muito mais do que eu imaginava, só que ele é de uma série. Quebrei a cara. Ele é de uma série, apesar de que esse livro tem um fim em si mesmo. Você tem a série ali e tal, que você vai descobrir um pouco mais sobre os personagens, vai acompanhar o restante ali da vida deles, mas é uma série. Mas você consegue ler só esse livro e beleza. Ele é um livro mais para jovenzinhos ali de 18 anos, que terminaram o ensino médio e estão ali meio que à deriva. Uns já escolheram o que querem ser, outros não. Eles vão para Taipei, né, ali na China. Taipei é na China, né, pelo amor de Deus. E aí eles vão para esse instituto que ensina coisas chinesas para os seus estudantes, mas alguns estudantes frequentam regularmente esse instituto. E eles chamam de Barco do Amor, porque eles já sabem como burlar as regras. E como pais chineses já são conhecidos por serem muito rigorosos, eles adoram ir para esse instituto, né? Eles fazem as aulas e tal, mas eles sabem burlar ali as regras para ir para boates, para ir para fazer várias coisas que eles gostam. Então é bem interessante você ver ali. E aqui nós vamos ter a personagem principal, que ela tá indo pela primeira vez. Os pais dela não têm condições, então eles vão fazer o possível para ela ir. Ela já vai fazer uma faculdade que ela não gostaria de fazer, porque ela prefere dança, ela é apaixonada por dança, e os pais dela preferem que ela faça medicina. Então, existe toda uma coisa de ascensão social do imigrante, sabe? Aquela coisa, ascensão financeira do imigrante que chegou na América, né? Por meio de faculdade, por meio dos estudos. Essa coisa, eu achei muito interessante eles falarem dos estereótipos dos orientais na América, aqui no caso nos Estados Unidos, né? Como são vistos os orientais, e tem um grupinho aqui que fica tentando ressignificar os estereótipos orientais, os estereótipos chineses ali, e é muito divertido, mas é uma discussão que existe, porque como todos eles são vistos, uma garota mencionada aqui, ela até falam que ela fez, por tanta pressão, ela chegou a fazer aquela cirurgia que abre um pouco mais o olho. Orientais costumam ter o olho um pouco mais fechado, não ter pálpebra aparente, e aí ela fez a
a cirurgia pra ter o olho um pouco mais aberto e uma pálpebra mais aparente. Então, assim, é toda uma pressão, não só dentro da família, mas também ali do resto da sociedade ocidental. E a gente vai aprender muito sobre a cultura chinesa. Eu gostei bastante, eu pegava várias palavras e jogava ali no Google Tradutor pra saber pelo menos a sonoridade delas. E tinha ali frases que depois eles traduziam, mas eu queria saber como é que aquelas frases eram ditas. Claro, a gente aqui do Ocidente não tem no nosso, acho que é palato, eu não lembro mais das aulas de fonética, tá? Fonética e fonologia. Mas a gente não tem no nosso aparelho fonador, eu não lembro como é que é o nome, mas a gente não tem algumas maneiras de falar algumas palavras em chinês. Não só em chinês, mas em outras línguas. Então fica difícil a gente falar tudo o que eles falam, né? A gente pode até dar uma burlada assim, meio que fingir que tá falando aquela palavra, mas a gente não tem no nosso aparelho fonador essas maneiras, né? Pra falar a palavra como ela realmente é. Por isso que muitos chineses, quando vêm pro Brasil, eles adotam um nome latino, né? Um nome que não exatamente latino, mas um nome que possa ser usado aqui no Ocidente, que faça sentido pra gente falar. Eu conheci alguns, porque ficava mais fácil. De alguns deles eu perguntei qual era o nome, eu realmente não conseguia falar o nome deles da forma adequada. Então é isso. Aí eu li Astrid Parker Nunca Falha, da Ashley Hearing Blake, pela Arqueiro, com tradução da Camila Fernandes. Esse aqui, como eu ganhei de presente de aniversário, eu falei, por que não comprar o audiobook em português? Eu queria testar um audiobook em português. E como eu li o Delilah Green Não Está Nem Aí, em inglês, e li com o e-book, o audiobook, eu falei, vou ler em português. Amei a narração. Inclusive, eu não botei aqui o nome da narradora, sinto muito. Vou ver se eu coloco aqui na tela o nome da narradora. Muito boa, amei. Ainda não é aquela... Não vou dizer qualidade, porque a qualidade realmente tá muito boa, mas ainda não tem aquela diferença de vozes que você sente em alguns audiobooks gringos, apesar de eu ter ouvido alguns audiobooks em português recentemente, que eu já vi a diferença de vozes, né, mas isso varia muito de audiobook para audiobook. E cara, muita gente não queria ler esse livro, porque a Astrid é uma personagem chata no primeiro livro, mas eu fiquei muito curiosa para saber o porquê que ela era daquele jeito, porque no final do livro ela já parece ser uma pessoa mais maleável, uma pessoa mais emotiva, uma pessoa um pouco mais acessível, e você vê que ela tem ali problemas com a mãe dela, né? Você vê que a mãe dela tem grande influência na tomada de decisões dela. Então você vê, olha, tem alguma coisa aí. Daí eu fiquei super curiosa sobre a vida da Astrid. E aí, quando saiu o livro dela, eu fiquei super empolgada, assim, né? Eu queria porque queria ler esse livro. Daí nós vamos ter a Astrid, que tem ali um escritório de design de interiores, e eles vão finalmente fazer a reforma de uma pousada ali super antiga daquela cidade pequenininha, só que contando com um programa desses de reforma. E quem vai participar da reforma também é a neta da dona da pousada, ou é a sobrinha neta, agora eu não lembro. Mas aí elas vão ali bater de frente uma com a outra, depois elas vão começar a ficar amigas, e aí já viu, né? Coisas irão acontecer, mas eu amei esse livro, gostei muito. E aí, um livro que estava muito parado na minha estante, que já era pra eu ter dado continuação a essa série, é o Rainha Vermelha, da Philippa Gregory, que é da série A Guerra das Duas Rosas, que é aquela história da família Plantageneta na Inglaterra. Esse aqui é pela Record, com tradução da Ana Luísa Borges. Menino, eu ia fazer essa leitura com a Caroline, que também é inscrita do canal, e meu chuchuzinho, minha xará querida. Aí a gente não conseguiu conversar direito, porque a Carol tava com uma ideia totalmente... Porque o primeiro livro, ele era muito místico e tal. Era uma coisa totalmente diferente desse. Esse aqui, a personagem, ela é totalmente pirada, focada ali, beata, até dizer chega. Ela acha que tem uma ligação ali com Deus. Ela acha que é a nova Joana d'Arc, mas ela tem um propósito na vida, que é levar o filho dela ao reinado, né? O filho dela é um dos herdeiros ali do trono, um dos Tudor, mas
ela tem essa ligação, essa fixação dessa ligação dela com Deus, e ela reza muito, tudo ela pensa nesse sentido. E é interessante, porque ela é uma anti-heroína. Você fica com raiva dela o tempo todo, mas ela é uma anti-heroína, né? Porque não tem como gostar dessa mulher. Essa mulher faz tudo errado. Eu não sei nem como explicar essa personagem, sabe? Eu realmente não sei. Ela é uma anti-heroína mesmo, porque você cria muita raiva dela. Você cria... A única coisa que você sabe é que o rei Henrique VII vai realmente subir ao trono, você só não sabe como. Mas ela faz de tudo. Ela mete os pés pelas mãos, sabe? Porque tudo ela acha que tá certa. Tá todo mundo errado, menos ela. Então é uma fixação, assim, enorme que ela tem, de que ela, como mãe dele, tem que levar isso adiante. Com o primeiro livro, eu achava que todas as mulheres ali retratadas na série teriam essa coisa mística, mas agora eu tô mais interessada ainda em continuar a série, porque eu fico imaginando cada personagem que vai ser retratada, porque eu imagino que uma vai ser completamente diferente da outra. E aí eu já tô mais empolgada ainda. Imagina! Aí, um livro que assim que chegou, que eu comprei na pré-venda, eu não resisti, comprei na pré-venda mesmo. Assim que chegou, eu fiz o unboxing dele, acho que no último vlog. Eu já corri pra ler, parei tudo que eu estava fazendo pra ler. Uma Galáxia Multicor e os Confins do Universo, da Becky Chambers, pela Darkside, com tradução da Flora Pinheiro. Nossa, essa série encerrou divinamente, muito bem. Lógico, não tem epílogo de série toda, porque um livro é meio que independente do outro, apesar de que eu acho que o primeiro, pelo menos o primeiro livro, é essencial para você entender ali o que acontece nesse universo, como as coisas funcionam, o tipo de linguagem utilizado, né, como é determinado o tempo, né, a contagem do tempo ali nesse universo, o que são buracos de minhoca. Ele explica até que bacaninha, assim, dá pra entender. Então, assim, pelo menos o primeiro livro é interessante você ler, apesar de que eu acho que você tem que ler todos, porque todos são muito bons. É uma ficção científica para não gostadores de ficção científica, porque eu não sou a pessoa da ficção científica. Ele não tem muitos termos técnicos, muitas coisas, como eu vou dizer, científicas, assim. Ele tem alguma coisa ou outra, mas ele é muito mais focado na trama, nas reflexões feitas a partir ali dos envolvimentos dos personagens, né? Ele tem muito essa coisa das relações, né? Dos relacionamentos entre as espécies, que faz a gente refletir sobre os nossos próprios relacionamentos como humanos, como sociedade. Faz a gente refletir muito sobre isso. Por exemplo, o terceiro livro faz a gente refletir muito sobre o luto, como a gente lida com o luto. Esse aqui, eu acho que é o que mais faz a gente... O primeiro faz isso, mas esse é o que mais faz a gente refletir como a gente lida com as diferenças enquanto sociedade. Como a gente lida com diferenças de etnia, diferenças de credo, diferenças de diversos tipos de diferença, sabe? De diferença de linguagem, uma série de coisas. Como você está disposto a encarar esse tipo de diferença, disposto a lidar com esse tipo de diferença, porque isso também parte da gente. Então, é muito legal. Eu falei sobre o Graal, né? Porque eu dei esse exemplo. Graal, eu acho que só tem no Paraná, em São Paulo. É aquele ponto de referência que param ali na estrada, que param os ônibus. É aquele ponto de referência grande, né? Que tem muitos banheiros, que tem ali um local pra comer, que tem churrascaria, lanchonete, restaurante, tem um mercadinho, dá pra parar vários ônibus, tem um estacionamento imenso. Então, assim, normalmente tem um ou outro que é referência mesmo. A maioria das empresas de ônibus param. Então, é o que acontece aqui nesse planeta. Esse planeta, ele é um planeta pequeno, ele não tem muitas coisas que possa ser tirado dele, né? Ele é um planeta escasso, com muita escassez de matéria-prima, de coisas. Ele fica no meio do caminho, ali entre duas passagens, né? Ali entre galáxias. E aí, as naves costumam parar ali pra reabastecer, pra comer, pra esperar ali, porque pra evitar congestionamento. Daí elas esperam até ter a vez delas de passar. E aí tem esse pequeno grau, tem esse pequeno ponto ali de referência, né? Esse pequeno ponto de parada, que é onde vai acontecer
ser a nossa história, porque vai acontecer uma grande explosão ali dos satélites e eles vão ficar presos nesse ponto de referência. O planeta tem vários pontos de referência, pontos de parada, mas a nossa história vai acontecer num desses pontos de parada. É um ponto que não é que é relativamente pequeno comparado aos outros, e essa dona, ela tenta oferecer de tudo para todas as espécies possíveis. Ela tenta ser acolhedora para o máximo de espécies, e aí ela descobre que ela não consegue atender, ainda tem espécies que ela não conhece tudo sobre, né? Ela tenta aprender e tal, ela tenta ser muito acolhedora, isso é bem legal. Mas, sério, leia esse livro assim que você puder, porque vale muito a pena. Eu sei que ele ainda tá caro, mas quando você conseguir, por favor, leia, porque essa é uma grande conclusão de série, e é isso. Aí eu li 2 livros no mesmo dia, que eu não sei muito o que falar sobre eles, que é o A Vida Não É Útil, do Ailton Krenak. Os dois são do Ailton Krenak, e o Futuro Ancestral. Esse aqui, ele vai ter um ponto mais focado ali na pandemia, e sobre essa ideia utilitarista que a gente tem da vida, das coisas. Tudo a gente tem essa visão utilitarista, né? Por exemplo, a ideia da educação. A educação, ela tem que ser utilitarista. Você não se educa para aprender simplesmente. Você educa para ser útil para alguma coisa. Ele diz que a vida não é útil. Você simplesmente, por exemplo, ele se refere aos animais. Os animais não estão ali para ser úteis. Eles estão ali para existir, né? Uma pedra tá ali para existir. Uma pedra não é útil. E ele sempre faz essa analogia com a natureza. E esse aqui, ai, deixa eu ver se eu lembro. Ele vai falar muito sobre se a gente quer encarar um futuro, se a gente quer ter um futuro, a gente tem que ter essa noção de ancestralidade, porque é no nosso passado que a gente vai ter meio que as respostas. Mas uma coisa que a gente encontra que é muito fácil, que torna uma leitura muito fácil nos livros do Ailton Krenak, e porque eles são fininhos também, é que ele tem essa tradição indígena, essa tradição de povos originários, da oralidade, de passar as coisas através de histórias orais. Tudo isso aqui dele são ensaios que ele apresentou falando e que foram passados pro livro. Não é ele que escreveu o livro. Então, é tudo muito simples, com palavras diretas. São ensinamentos que ele falou para um público e que você pesca muito rápido, e que são coisas assim que meio que fazem muito meio não, né? Fazem muito sentido na sua cabeça, mas que você nunca parou pra pensar antes, sabe? Você nunca tinha pensado antes, porque, né, não é a sua vivência pensar sobre essas coisas, não é a sua vivência esse tipo de impacto, o impacto ambiental, principalmente pra quem vive nas cidades, é só quando tem apagão, é só quando tem uma nuvem de fumaça pela cidade, é só quando tem esse tipo de coisa que a gente entende o impacto ambiental, mas fora isso, a gente não percebe, sabe? A gente não percebe esse tipo de coisa. Então, ele vai transmitindo através dessas falas coisas que vão fazer sentido pra gente justamente por causa dessa coisa de ser direto, né? Nas palavras dele, ser direto, simples. E eu indico demais todos os 3 livros dele, sabe? Minha mãe tá lendo esse agora. Nossa, eu fico até sem saber o que dizer sobre esses livros, porque eles são muito diretos, eles são muito fáceis de entender, né? Não é difícil de entender esses livros, não tem palavras rebuscadas. Nossa, valem muito a pena, sinceramente. Eu conheci ele, que cara incrível. Eu já vi também umas falas dele, esse cara é muito incrível. Aí eu li o segundo livro da série Little Bridge, que é o Sem Ofensas, porque o primeiro é aquele Sem Julgamentos, que é esse Sem Ofensas, da Meg Cabot, pela editora Record, com tradução de Raquel Zampil. Esse livro tá na minha lista de livros com livros, no meu desafio de livros com livros, inclusive aí obrigada ao pessoal que tem mandado livros com tema livros. Capitu aí tá enchendo minha lista. E aí, esse aqui, eu adorei a premissa, amei o enredo, mas eu senti que ficou faltando alguma coisa. Não sei o que, mas é muito legal porque é uma bibliotecária que ama true crime, ama histórias de crimes reais. E aí ela quer se meter porque eles encontram uma bebezinha ali no banheiro da biblioteca, né? Uma recém-nascida. E aí o delegado vai investigar. Só que a bibliotecária fica querendo se meter na investigação porque ela acha, é que nem eu digo, eu tenho PhD em investigação criminal por causa de ter assistido todos os episódios de Criminal Minds.
então dá licença que eu sou PhD em investigação. Mas ela quer ficar se metendo porque ela fica pescando ali. Primeiro que o pobre do advogado não consegue manter a investigação em segredo de justiça porque eles moram numa cidade deste tamanho e todo mundo se mete. Todo mundo, de algum modo, fica sabendo do que tá acontecendo. E ela, recém-chegada ali, fica super feliz, porque ela consegue, desse modo, descobrir elementos ali pra continuar a própria investigação e, de algum jeito, também ajudar o delegado. E ela e o delegado começam ali a sentir atração pelo outro. Eu gostei do livro, mas eu senti que ficou faltando alguma coisa. Talvez ele tenha sido curto demais, eu não sei. Alguma coisa. Eu não sei ainda. Pode ser que eu precise reler. Mas ele é bem gostosinho, eu gostei da história. Ele tem um grande tema, mas não sei, ficou faltando alguma coisa. Aí eu li um livro da Brittany Cherry, que aqui ainda tá Brittany C. Cherry. Esse livro eu comprei por R$16 na época. No Ritmo do Amor, pela Record também, com tradução da Nathalie Gerhardt. E esse livro, ele vai falar de um salto no tempo, né, de pessoas que se conhecem bem novinhas e depois vão se reencontrar anos depois, e tem como esse tema aí a paixão pela música. É uma mocinha ali que a mãe dela pressiona ela pra... Ela gosta, ama muito a música, mas ela quer tocar, ela quer cantar um tipo de música que a mãe dela quer outra. E aí tem o rapazinho ali que toca jazz, que ela conhece na escola, que sofre bullying, e aí eles ficam muito amigos e se reencontram anos depois, cada um com uma vida completamente diferente. Esse plot é um pouco... Eu acho que já teve um plot parecido em algum livro da Brittany, não lembro qual. Eu acho que foi numa daquelas do série dos Elementos, mas eu não sei que ano esse livro é. Esse aqui é de 2018. A série Elementos é que ano? Não sei. Mas é alguma coisa parecida. Daí um tá com a vida meio que se encaminhou para o que deveria ser, e o outro tá com uma vida completamente diferente, né? E ela tenta entender por quê, porque a pessoa ficou tão dura consigo, porque aconteceu várias coisas, então o plot é bem parecido com isso. Aí eu vi que eu já tinha completado, né? Eu tenho ainda os e-books aqui pra falar. Quando for assim, eu vou começar a fazer 2 partes de leituras do mês, porque tem muita coisa pra falar. Daí coube ainda o Mais Uma Vez o Amor, da Lisa Kleypas, pela Arqueiro, com tradução da Ana Rodrigues. E eu adorei esse livro, apesar de que eu não lembro de mais nada agora. É porque eu li tanta coisa, gente. Mas eu sei que eu adorei esse livro. Eu acho que ele também tem esse plot de... Ah, esse também tem esse negócio deles se reencontrarem anos depois. Do cara, quando eles se conheceram, o cara não era ninguém. E anos depois o cara é ricaço. E aí ele meio que quer se vingar dela, mas ele não sabia o que realmente aconteceu. Então... é isso. Mas eu gostei, Lisa Kleypas, de parabéns sempre. E aí eu li, pra terminar o mês, eu li esse aqui, que é um conto de um lugar muito distante, um conto passado na pequena ilha da Escócia, da Jenny Cogan, pela Arqueiro, com tradução da Dandara Morena. Esse livro... ele vai passar naquela ilha de Muir. Parece que eu tô mugindo, né? Só que eu acho que ele serve de prelúdio pra aquela... uma ilha muito distante, não? Aquele livro branco que veio depois desse, que também vai falar sobre a ilha, porque ele vai apresentar esses personagens. Então é só um conto de apresentação da história desses personagens, um prelúdio, né? Você vai apresentar um background ali desses personagens, pra depois falar mais sobre o presente deles. Aqui nós vamos falar um pouco mais do passado. A Praia Infinita, desculpa. A Praia Infinita. E aí vai apresentar mais deles, né? Foi o que eu entendi ali quando eu fui ler, porque eu fiquei meio sem entender esse conto. E aí depois, quando eu fui ler a sinopse de A Praia Infinita, daí eu entendi mais. Então ele serve como um prelúdio. E aí vamos para os e-books. Eu li o Já Que Você Perguntou, da Elissa Sussman, com tradução da Luísa Marcondes, pela Astral Cultural. Eu li esse livro num dia. Eu achava que ele se encaixava no desafio Livros com Livros, mas ele não se encaixa, porque ele mal fala ali sobre escrita, mas ele é bem gostosinho, eu gostei bastante, ele é bem levinho, bem
qualquer coisa, mas vai falar muito sobre uma entrevista ali que mudou a vida da protagonista principal e ela vai ficar repetindo sobre isso, mas eu gostei. Normalmente o que eu coloco aqui é o que eu gostei, e eu gostei bastante das coisas que eu li esse mês, por isso que tem bastante coisa. Aí eu li A Escolha Perfeita, da Tia Williams, com tradução da Roberta Klepps, pela Verus, que eu falei mais no vlog. A Duquesa de Paus, que tá no Kindle Unlimited, que é o segundo livro dos 4 Ases de Londres, escrito pela Tatiana Mareto. A Tatiana Mareto é uma brasileira que eu adoro os romances de época dela. Eu gosto muito mesmo. Essa série tá sendo bem bacana. Eu tô ansiosa esperando o terceiro livro. Vai falar ali sobre 4 pessoas, né? 4 intitulados ali da nobreza que decidem se vingar de pessoas que fizeram coisas ruins com eles no passado. E aí, finalmente, saiu o último livro, né? Saiu pro Kindle Unlimited, porque ele saiu primeiro a capa comum, mas ficou um tempão sem sair o e-book dele, que é o último livro da série Herdeiras do Duque, da Madeleine Hunter, que foi uma herdeira pra casar, que é pela editora Charme, que eu tava falando que não tinha notícia disso, nem nada, e eu adorei o último livro, fechou bem a série, né? Eu gostei do fechamento desse suspense aí sobre por que o Duque tinha deixado tanto dinheiro pra desconhecidas, ficou bem legal, e eu gostei ali do plot dela ter ficado ali com o Duque que só ajudava os outros, mas nunca se envolvia com ninguém, então ficou bacana, também tá no Kindle Unlimited. Aí teve um livro que apareceu agora, esses dias no Kindle Unlimited, que é da Alicia K. Adams, que publicou o Clube do Livro dos Homens, só que dessa vez ela publicou pela Giftbox. E aí eu descobri que esse é o primeiro livro dela. Eu não sei se é uma série, não tem nada dizendo que é uma série, mas eu acredito que seja uma série, que é o Jogada Decisiva, com tradução da Marta Fagundes. E aí ele vai falar sobre beisebol. O importante desse livro é que ele tem um glossário falando o que significa ali aqueles termos de beisebol, porque vou te contar, uma vez a gente tentou aprender beisebol, um nosso professor era estadunidense, ele tentou ensinar beisebol pra gente, foi um horror. A gente não sabia o que tava fazendo, a gente tava num parque. Mas é muito gostoso pra quem gosta ali de romances envolvendo esportes, é bem bacana. Esse vai envolver uma mulher técnica de beisebol, que já teve um trelelê ali com o jogador principal do time, que precisa melhorar nas jogadas. Então, né, vai ser um ex-amigos, atuais inimigos para amantes. Tem o Se Não Fosse Por Você, que eu vi muitos publis desse livro, daí eu resolvi ler, que é da Laura Morim, que é um livro sobre pessoas que vão prestar concurso público. Eu achei bem legalzinho, mas eu vou te dizer, ali é muito romantizado essa história de concurso público, porque eu já passei por isso e não é assim, não é tão romantizado como é, a não ser que seja em algum local que eu não esteja sabendo, porque é um estresse sem fim. Eu já passei por isso, meu irmão já passou por isso e está passando de novo. Então, assim, é muito fofinho, gostei, né? Tem o concursado e o concursando, mas é uma delícia, eu acho que vale a pena, gostei bastante. Aí eu li O Fantasma de Canterville, do Oscar Wilde, a edição da Clássicos de Ouro da Nova Fronteira. Era pra uma LC, assim, de última hora, né, do Halloween, só que, obviamente, eu não participei, porque eu já tava caindo de sono. Eu não lembrava, eu já tinha lido esse livro, mas assim, na faculdade, e eu não lembrava que esse livro era tão legal. Oscar Wilde, né, cara, as coisas dele são sensacionais, assim, é um humor muito fino, é um humor muito sagaz, assim, não tem como. Aí eu li Paixão em Brado Retumbante, que é da série Libertinos do Brasil, da Karina Hyde, que é um romance de época que se passa ali no Rio de Janeiro e parte do interior do Rio de Janeiro. O que eu gostei nesse livro é que, além de passar no Brasil, né, ele toca ali em temas da época. Eu amei as brincadeiras com as palavras de época, com palavreado ali usado que a autora fez. Eu amei isso. É um deleite pra quem gosta de língua portuguesa, pra quem gosta de linguística, porque ela soube brincar muito bem com as palavras. Ela fez muito jogo de palavras. Isso ficou muito legal. E ela falou
tratou dos problemas da época e tal. Ela só não tocou em pontos centrais porque ela jogou a narrativa principal se passa numa fazenda, e uma fazenda que não tem escravos, mas ela não deixa de mencionar esses problemas quando volta pro Rio de Janeiro e tal. Então tem tudo isso. Aí eu li O Coração do Duque, que é o 6º e último livro da série Os Spencers, da Stephanie Nunes, que vai falar ali sobre o Duque, que é mencionado o livro inteiro, que foi pra guerra e voltou ali muito transtornado e tal, e terminou a relação que ele tinha com a Violet, que era uma mocinha que tava esperando por ele. E aí essa trama se desenrola durante toda a série e finalmente é dado um fim nisso. E eu gostei do fim dele. E aí eu li The Wedding Party, que é o 3º livro da série Aliança de Casamento, né, da Aliança de Casamento, que é da Jasmine Guillory, pela editora Berkeley, e eu gostei muito, gostei bastante mesmo. Esse aqui vai falar dos 2 melhores amigos da Alexa, que é do livro Aliança de Casamento. Olha ali minha Alexa dando sinal de vida. E aí eles ficam brigando, vai de inimigos para amantes escondidos, amantes secretos, pra todo mundo descobrir que eles são amantes. Isso é o mais legal. Eles ficam tentando esconder ali o que eles sentem, o que eles estão fazendo, porque eles não conseguem por enquanto assumir que eles estão ficando juntos até descobrir que tem sentimentos um pelo outro. Aí eu ouvi 2 audiobooks ali pela assinatura do Audible. Esse Wedding Party eu também ouvi, mas não foi pelo Audible gringo. Esses 2 audiobooks que eu vou falar foi pelo Audible brasileiro, que foi A Guarda-Costas, da Catherine Center. Não fala aqui a tradução, mas é da editora Essência, com a narradora foi Andressa Baudet. Eu ouvi num dia. Eu tava deitada ali sem força pra fazer nada, deitei e fiquei ouvindo, foi em um dia. A narração tá ótima, tá muito boa, eu gostei muito da história. É uma história um pouco fantasiosa, né? Eu acho que é o propósito dela, ser um romance leve, vai falar sobre guarda-costas de celebridades e tal. Não se pretende ser muito fiel ali ao que é realmente, e eu gostei bastante pra você passar o tempo, pra você ouvir ali, ficar procurando furos no que é a realidade. Não, né? Aí, eu, como todo mundo, fui ouvir o audiobook da Britney, né? Até porque foi a única maneira que a gente teve de ficar sabendo desse livro, porque ele estava caríssimo. Um e-book R$79, pelo amor de Deus, né? Então, se não fosse a assinatura do Audible, ninguém saberia do conteúdo desse livro. Até porque, né, um livro de 200 páginas. Mas eu conversei com o Rodrigo sobre, né, o que leu comigo Férias de Taipei. E aí a gente tava falando, ele me disse que, porque eu falei que eu imaginava que a Britney deve ter tido o auxílio de ghostwriters, porque é o que normalmente acontece com pessoas que não têm a verve escritora, né? Até a Michelle Obama deve ter usado ghostwriters e tal, pra te auxiliar ali no processo de escrita. Mas ele me lembrou, né, ó, esse livro tem um tom de diário, um tom confessional, e é mesmo, né? Porque ela se repete em muitos acontecimentos, ela se repete em muitas expressões, que é coisa que numa autobiografia ali, numa biografia mais trabalhada, não aconteceria, né? Mas eu gostei bastante, fiquei chocada com muitas coisas, porque eu sou contemporânea da Britney, né? Eu sou só um pouco mais velha que ela, e sinceramente, eu entendo completamente as atitudes dela no momento. Eu estaria 1000 vezes mais ferrada da cabeça se estivesse no lugar dela, porque o que essa pessoa passou, o que essa mulher passou, não tem condições, sabe? Então, a gente tem aquele meme de estar com a saúde mental da Britney em 2007, é mais ou menos isso. Eu entendo totalmente ela ter atacado todo mundo, ter surtado, porque, pelo amor de Deus. Mas a minha relação com a Britney é mais ou menos a gente crescendo junta, né? Como foi com o Sandy Júnior. A gente cresceu junto, então não foi aquela coisa de você enxergar o fã de baixo pra cima. Eu meio que enxerguei um do lado do outro, né? Não foi aquela coisa de ter guardado fotos, como eu fazia com New Kids on the Block, acho que ninguém sabe quem é, né? Mas foi aquela coisa de eu saber as músicas, cantar as músicas, ouvir as músicas, mas ir crescendo junto. Então hoje eu entendo completamente as atitudes dela. Eu estaria bem mais ferrada se fosse ela e tal. Eu acho que ela tá no direito de fazer o que quiser agora. Ela tem que tá mais curtindo a vida mesmo, sabe? Eu acho que ela não precisa mais trabalhar, então se ela quer aparecer pelada no Instagram, ó, apoio, beleza? Então é isso, eu vou deixar
todos esses livros, todos linkados lá na descrição. Se você se interessar pela sinopse, pra colocar aí na sua wishlist, ou se interessar em comprar qualquer um deles, ou quiser comprar aí qualquer outra coisa pra Black Friday, ou sei lá, qualquer coisa, por favor, utilize os meus links, né? Eu agradeço muito a quem tem lembrado de utilizar meus links, vocês ajudam pra caramba. Ou pelo menos utilize os links de qualquer outro produtor de conteúdo, porque senão essa comissão se perde. Seria bom que essa comissão fosse pelo menos pra alguém, né? Então é isso. Vamos lá para os comentários. Me conte aí o que você leu em outubro. Se você leu coisas muito interessantes ou coisas pouco interessantes, se você abandonou algum livro, ou se você tá lendo ainda algum livro que você começou em outubro, você tá aí naqueles livros calhamaços e você tá passando meses lendo, me conta aí, beleza? Obrigada pela sua companhia, um grande beijo e até a próxima!